Bem-vindos a mais uma aventura romântica. Obrigada por estar conosco. Na Cidade da Paixão, um segredo pode destruir ou reacender um amor impossível. Prólogo. Barcelona, Espanha. 2 meses antes do fim do noivado. O som dos saltos de Chiara ecoava pelo chão frio de mármore do prédio luxuoso na Carrer de Pau Claris. Ela trazia consigo um buquê de lírios brancos, o perfume sutil que ele adorava, e uma alegria radiante no rosto. A campanha que ela fotografou para a marca francesa Lumière tinha sido um sucesso absoluto. O editor da revista de moda mais conceituada da Europa queria uma entrevista exclusiva com ela. E a primeira coisa que pensou foi: vou contar ao Javier pessoalmente. Ele vai se orgulhar. Ela estava apaixonada, no auge de sua carreira, com casamento marcado para dali a 5 meses. Tinha vestido escolhido, igreja reservada e o apartamento que dividia com Javier decorado com toques que misturavam sua alma brasileira e a dele, tipicamente catalã. Mas, ao girar a maçaneta da porta, que ele sempre esquecia de trancar, Chiara não encontrou silêncio. Encontrou vozes. Sussurros abafados. Risos ofegantes. E então, uma frase que atravessou seu peito como uma lâmina. Diz que vai deixar ela. Eu não aguento mais te dividir. Congelada na entrada, Chiara ouviu o som inconfundível da camisa de Javier sendo aberta, os beijos, a cama que ela mesma havia decorado com luzes ao redor da cabeceira. Ela não gritou. Não chorou. Não fez escândalo. Apenas deixou o buquê escorregar das mãos. Os lírios brancos tocaram o chão como se sentissem a dor antes dela. Virou-se, saiu pela mesma porta e nunca mais voltou. Capítulo 1. Quebrada, mas de salto alto. 2 meses depois. Paris era fria naquela manhã de outono, mas Chiara estava com o rosto exposto ao vento, como se o gelo limpasse o que Barcelona havia deixado para trás. Usava uma boina vinho, botas de couro e uma expressão de quem não permitiria mais ser enganada. A revista Elan Parisienne havia lhe oferecido uma nova chance. Ela seria a fotógrafa principal da próxima edição especial de verão. E, pela primeira vez em semanas, Chiara sentia algo parecido com a esperança. Mas a dor ainda morava dentro dela. À noite, sozinha no pequeno estúdio alugado perto de Montmartre, ela se permitia chorar. Sentia saudade do toque de Javier, dos sorrisos em viagens, das palavras doces que agora pareciam veneno. Mas acima de tudo, sentia saudade dela mesma. Da mulher confiante, leve e divertida que sabia rir com a alma. E foi numa dessas noites, com uma taça de vinho pela metade e música francesa suave ao fundo, que seu telefone vibrou com uma mensagem inesperada. Chiara Valentini. Aqui é Eveline Lacroix, da Maison Blanc. O Sr. De Amato gostou do seu trabalho e gostaria de contratá-la para uma sessão exclusiva na Toscana. Hospedagem paga. E, se aceitar, vou amanhã cedo. Ele prefere fotógrafos com alma, e disse que você tem isso. Chiara franziu o senho. De Amato? Ela já ouvirá esse sobrenome. Empresário. Italiano. Rico. O tipo de homem que não gosta de aparecer, mas que comanda mais do que se vê. O que ela não sabia era que aquele encontro seria o ponto de partida para o maior desafio de sua vida. E do seu coração. O avião tocou o solo de Florença com suavidade, mas o coração de Chiara batia como se estivesse em queda livre. Era a primeira vez que pisava na Toscana. O céu estava azul, salpicado por nuvens leves, e a paisagem. Colinas douradas, vinhedos infinitos e estradas cercadas de ciprestes. Parecia tirada de um filme. Na saída do aeroporto, o motorista a aguardava com uma placa que dizia: C. Valentini. Vila de Amato. Ela ajeitou a boina e caminhou até ele com o andar elegante de quem se recusa a deixar qualquer ferida transparecer. O carro era preto, luxuoso, com janelas escurecidas e bancos de couro perfumado. Durante o trajeto, Chiara tentou não se deixar levar pela ansiedade, mas não conseguia parar de pensar. Quem é Luca De Amato? As pesquisas rápidas que fez mostravam muito pouco: herdeiro de uma vinícola multimilionária, investidor de arte, proprietário de uma coleção de carros antigos, e completamente recluso. Charmoso, arrogante e um perigo com olhos castanhos. Foi o que uma modelo havia comentado certa vez em uma entrevista. Ótimo, pensou Chiara, mais um homem com segredos e ego inflado. Exatamente o que eu não preciso. Mas então, ela viu a Vila de Amato.
Um palacete entre colinas, envolto por vinhedos, cercado por lavanda, parreiras e uma vista que tirava o fôlego. As janelas altas refletiam o sol como espelhos antigos. Fontes de pedra, esculturas clássicas, e o aroma de uvas maduras no ar. Era cinematográfico. Ao sair do carro, foi recebida por uma senhora elegante, de cabelos presos em um coque impecável. Signorina Valentini? Bem-vinda à casa do Sr. De Amato. Ele a espera no Jardim Sul. Chiara engoliu seco. Sem tempo para desfazer a mala ou ajustar o batom, ela atravessou o corredor interno, decorado com quadros renascentistas e mármores nobres. Cada detalhe exalava riqueza e gosto refinado. Ao sair para o jardim, viu um homem de costas, observando o horizonte. Alto, ombros largos, vestido casualmente com uma camisa branca parcialmente aberta no peito e calça de linho clara. Ele estava descalço na grama, como se fosse dono do tempo. Senhor De Amato? Ela chamou. Ele se virou devagar. E então, ela ouviu. Os olhos castanho-âmbar, intensos como vinho tinto sob a luz do sol. Os traços marcantes, barba levemente por fazer, boca firme. Um homem que parecia esculpido, mas com uma aura que misturava mistério e perigo. Um sorriso nasceu no canto de seus lábios, quase preguiçoso, quase indecente. Prefiro Luca. Disse ele. Mas você pode me chamar de problema, se quiser. Chiara arqueou uma sobrancelha. E você é sempre tão modesto? Só com mulheres que me desafiam no primeiro olhar. Ela sorriu, sem se entregar. E eu sou paga para fotografar, não para ser seduzida. Então vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Respondeu ele, aproximando-se. A tensão entre eles se instalou como eletricidade no ar. Ela sentia. Ele sentia. Algo estava prestes a começar. Algo perigoso. Algo que ela não conseguiria evitar, mesmo se tentasse. O salão onde seria feita a sessão de fotos era um antigo celeiro reformado com janelas de vidro do chão ao teto, que deixavam a luz da Toscana entrar com delicadeza. As paredes de pedra e o piso rústico contrastavam com a beleza moderna das peças de arte dispostas em cavaletes. Chiara ajeitava sua câmera enquanto tentava controlar o coração, que insistia em bater mais forte sempre que Luca passava por perto. Algum pedido especial antes de começarmos? Ela perguntou, olhando por cima da lente. Que você tire a verdade de mim com essa câmera. Respondeu ele, encostado casualmente numa parede. Mas vá com calma, nem todo segredo gosta de ser revelado assim, de repente. Ela fingiu não se abalar, mesmo sentindo o sangue ferver por dentro. Espero que esteja pronto para ficar vulnerável, então. Porque eu sou implacável com boas imagens. Ele sorriu. Implacável. Gosto disso. Luca posava com naturalidade, como se tivesse nascido para ser observado. A cada clique, Chiara captava não só o homem, mas a tensão. O magnetismo. A sensualidade crua que ele exalava até parado. Em um momento, pediu para ele abrir um pouco mais a camisa. O olhar que ele lançou foi direto, quente. Quer ver meu peito ou o que há por trás dele? Ela engoliu seco. Só a luz precisa entrar, Luca. Ele obedeceu, lentamente, desabotoando mais 2 botões com um gesto que parecia feito de pecado. Chiara clicava, mas suas mãos tremiam de leve. A câmera era a única barreira entre ela e aquele homem que despertava algo que ela achava que havia morrido. Desejo genuíno. Físico. Vivo. Em certo momento, ele caminhou até ela e perguntou, em voz baixa. Quando foi a última vez que alguém te olhou assim, como se quisesse descobrir cada pedaço seu? Chiara abaixou a câmera. Quando foi a última vez que você olhou alguém, sem precisar conquistá-la primeiro? Silêncio. Eles estavam perto demais. Olhos nos olhos. Respirações descompassadas. Por um segundo, tudo parou. Mas ela se afastou primeiro. Profissional. Controlada. Ou tentando ser. Vamos fazer externas amanhã. Disse, desviando o olhar. O vinhedo ao amanhecer deve ter uma luz perfeita. Ele assentiu. Mas antes de sair, murmurou. Luz perfeita, ou desculpa perfeita? Ela não respondeu. Apenas saiu do salão, com a câmera nas mãos e o coração em combustão. O sol ainda bocejava no céu quando Chiara chegou ao vinhedo. O orvalho brilhava sobre as folhas verdes, e a névoa dançava entre as parreiras como se escondesse segredos antigos.
Ela ajustava a lente da câmera quando sentiu passos atrás de si. Sabia que era ele antes mesmo de ouvir sua voz. Gosta de trabalhar tão cedo assim? Luca perguntou, com aquele tom arrastado e íntimo. Ela não virou imediatamente. Tirou uma foto, focou outra. A luz não espera ninguém. Respondeu. E você devia saber disso. Afinal, tudo que brilha cedo demais, tende a desaparecer rápido. Ele se aproximou até ficar ao lado dela. Usava uma camisa escura de linho, aberta no pescoço, e os cabelos estavam bagunçados de um jeito perigosamente atraente. Eu costumo desaparecer antes que me vejam de verdade. Disse ele, encarando o vinhedo. E você parece ter um olhar afiado demais para quem quer se esconder. Kiara baixou a câmera devagar, virando-se para ele. O que você está tentando esconder, Luca? Ele sorriu, mas foi um sorriso triste. Diferente. Eu? Muita coisa. Talvez mais do que devo. Silêncio. O vento passou entre eles, carregando o perfume das uvas maduras. E você, Kiara? Ele perguntou suavemente. Já teve vontade de desaparecer? Ela hesitou, e depois respondeu. Já desapareci. E ninguém percebeu por dias. Era a primeira vez que ela mencionava a dor com Javier em voz alta. E dizer aquilo ali, com aquele homem, naquela manhã, teve um gosto agridoce de liberdade. Luca olhou para ela como se enxergasse além da fotógrafa. Além do orgulho. Como se tocasse uma parte dela que ela ainda não sabia que estava viva. Isso não vai acontecer comigo. Ele disse, baixinho. Se um dia você desaparecer, eu vou sentir. Vou atrás. Ela sorriu, sentindo a pele arrepiar. Você sempre fala assim? Como se estivesse prestes a devorar a alma de alguém. Só quando a alma me convida. Ele respondeu, com os olhos presos nos dela. E então, o toque. Um simples toque no braço dela. Mas foi como uma explosão. Kiara deu um passo atrás, instável. Tentando proteger o pouco de controle que ainda restava. Vamos continuar a sessão. Disse, voltando à câmera. Como quiser. Murmurou ele. Mas a gente sabe que o ensaio mais perigoso ainda nem começou. A noite caiu sobre a Toscana como um véu dourado. As janelas da Vila de Amato estavam acesas, lançando luzes quentes sobre o jardim. Uma mesa havia sido montada no terraço com vista para os vinhedos, com taças altas, velas baixas e um aroma suave de alecrim e vinho tinto no ar. Kiara desceu as escadas com um vestido preto de alcinhas finas e decote discreto, mas perigoso. Os cabelos soltos em ondas naturais e a pele iluminada pelo reflexo das velas. Quando Luca a viu, já à mesa, se levantou lentamente. O olhar dele a percorreu dos pés à cabeça, e depois voltou aos olhos dela. Sem pressa. Sem pudor. Sabe o que dizem? Ele disse, sorrindo. O preto não chama atenção. Até que você o veste. Ela revirou os olhos, mas não conteve o riso. Você devia dar palestras sobre charme borderline. Só dou palestras para plateias que merecem, ele respondeu, estendendo a cadeira para ela. O jantar começou com risos leves e vinho rosé. Kiara tentava manter o foco nos sabores. No risoto com trufas, na bruschetta quente. Mas Luca a olhava como se cada movimento dela fosse uma sentença. Você me deixa curioso. Ele disse entre goles. Não por ser bela, porque isso é óbvio. Mas pelo jeito como você tenta se esconder atrás da câmera. Ela ergueu a taça. E você tenta se esconder atrás do charme. Estamos empatados. Ele brindou com ela, e o som das taças se tocando foi suave, íntimo, quase um sussurro de desejo. A conversa fluiu entre confidências, provocações e silêncios cheios de significado. Até que Luca se afastou um momento para atender uma ligação. Kiara, sozinha, decidiu ir ao lavabo. No caminho, se perdeu entre os corredores longos da casa. E foi aí que ela parou diante de uma porta entreaberta. O escritório. Curiosa, espiou. Era grande, com estantes de madeira escura, poltronas de couro e uma lareira acesa. E sobre a mesa, algo chamou sua atenção. Uma fotografia. Ela se aproximou, lentamente. Era uma foto antiga. De Luca, mais jovem, ao lado de um homem que ela conhecia muito bem. O sangue dela gelou. Javier. O ex-noivo.
Eles estavam sorrindo, com taças na mão, como velhos amigos. Ou cúmplices. Kiara recuou um passo. Seu coração acelerou, a respiração ficou curta. Perdeu-se no labirinto da minha casa? Disse uma voz atrás dela. Ela se virou com um sobressalto. Luca estava encostado na porta, observando-a com olhos escuros como noite. Eu me enganei de caminho. Mentiu, tentando parecer tranquila. E encontrou a peça mais interessante do quebra-cabeça. Ele disse, entrando e pegando a foto nas mãos. Javier. Um nome que ainda pesa no seu peito, não? Como você conhece ele? Perguntou ela, firme. Luca a encarou, sério. Mais sério do que ela ouvira até então. Isso é uma longa história. Mas acredite, se eu quisesse te machucar, já teria feito. E não com palavras. Kiara ficou imóvel. Por que você me trouxe aqui, Luca? Ele se aproximou, muito perto, olhando nos olhos dela. Porque você é exatamente quem eu não deveria querer. Mas mesmo assim, não consigo parar. Capítulo 2. A atmosfera no escritório era densa. Quente. Kiara tentava organizar os pensamentos, mas tudo parecia derreter sob o olhar de Luca. O nome Javier ainda ecoava em sua mente como uma sirene de alerta, mas o corpo tinha sua própria linguagem. Você é amigo dele? Ela perguntou, com a voz baixa, controlada. Fui. Luca respondeu, desviando o olhar por um segundo. Antes de saber o tipo de homem que ele realmente era. Antes de entender quantas mulheres ele destruiu para manter a imagem de bom moço. Ela engoliu seco. E agora? Trouxe a ex-noiva do seu ex-amigo aqui pra quê? Vingança? Curiosidade? Ou é só mais um jogo? Ele sorriu, mas era um sorriso torto. Sombrio. Não, Kiara. Você não é parte de um jogo. Se fosse, eu já teria vencido. Mas você me desconcerta. Ela deu um passo à frente. O ar entre eles pegava fogo. Eu não sou seu passatempo. Eu sei. Outro passo. Não me toque se não for verdade. Eu não consigo parar de pensar em você. E então, silêncio. O tipo de silêncio que grita. Luca estendeu a mão e, com a ponta dos dedos, tocou o queixo dela, levantando devagar. Os olhos de Kiara estavam marejados de raiva, confusão e desejo. E foi ali, naquele instante sem ar, que ele a beijou. Não foi um beijo calmo. Foi urgente. Feroz. A boca dele encontrou a dela com um desespero doce, como se procurasse abrigo em meio ao caos. Ela resistiu por um segundo, e depois se entregou com a mesma fome. As mãos de Luca seguraram firme sua cintura, puxando-a para perto. Ela envolveu os ombros dele, sentindo o calor, a força, o perigo. O beijo se intensificou, e ela sentiu a parede atrás de si. As mãos dele exploravam suas costas, os dedos deslizando pela pele exposta. Quando ele a ergueu e a colocou sobre a mesa, entre papéis e memórias, ela soube, aquela noite mudaria tudo. Mas antes que o momento avançasse, Kiara interrompeu o beijo, arfando. Isso é loucura. Eu não sei se quero, ou se só estou tentando esquecer o que me quebrou. Ele apoiou a testa na dela, olhos fechados. Então vamos quebrar isso juntos. E construir algo novo. Sem mentiras. Ela o olhou, ainda tremendo. Mas você tem segredos, Luca. Eu sinto. Ele assentiu. E vou contar. Mas primeiro, me deixa mostrar que não sou só mais um nome para você apagar da sua vida. Kiara hesitou, e depois o beijou de novo. Mais devagar. Mais fundo. Naquela noite, entre lençóis e confissões sussurradas entre beijos e toques, algo mais forte que o desejo nasceu. Algo que queimava. Mas não machucava. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vista. Desejada. Escolhida. Mesmo sem ter todas as respostas, ela sabia, o que começara entre eles estava longe de ser simples. Mas algumas coisas, as melhores, nascem no caos. A luz da manhã entrava preguiçosa pelas janelas do quarto de hóspedes da vila. As cortinas brancas dançavam ao sabor da brisa, e o perfume das lavandas do jardim invadia o espaço com suavidade. Kiara despertou com o corpo ainda envolvido em calor, e nos braços de Luca.
Ele dormia de lado, o peito nu exposto, a respiração calma, uma mecha de cabelo caída sobre a testa. Pela primeira vez, ele parecia vulnerável. Humano. Real. Ela se virou devagar, observando o próprio reflexo no espelho ao lado da cama. Os lábios ainda rosados do beijo. O olhar mais leve. E ao mesmo tempo confuso. Foi só desejo? Ela se perguntou. Ou foi o início de algo que não quero admitir? Levantou-se com cuidado para não acordá-lo, e vestiu sua camisa branca, larga demais, que caía sobre o corpo como um abraço esquecido. Desceu até a cozinha. A vila estava silenciosa. Pegou café, pão, frutas. Queria clareza. Queria a distância daquele quarto por alguns minutos. Mas o silêncio foi interrompido. Foge sempre depois de noites intensas ou é só comigo? A voz de Lucas soou baixa e rouca atrás dela, fazendo seu corpo arrepiar. Kiara virou-se devagar, tentando conter o sorriso. Não fugi. Só precisava lembrar quem eu era antes de você me desarmar. Ele caminhou até ela, ainda descalço, e parou perto. Tocou sua cintura suavemente. E quem você era? Alguém que fingia estar no controle. Ela respondeu. Lucas sorriu. Mas era um sorriso triste. Talvez a gente tenha mais em comum do que parece. Kiara sentou à mesa. Ele se serviu ao lado dela. Por um tempo, o único som foi o tilintar leve das xícaras. Mas havia algo mais, algo no ar. Um peso. Kiara. Ele disse de repente, sério. Eu preciso te contar algo. E vou entender se quiser me odiar depois disso. Ela largou a xícara. O coração acelerou. Fala. Ele respirou fundo. Quando Javier e eu éramos mais jovens, estudamos juntos em Milão. Ele era charmoso, inteligente e cruel. Eu vi o que ele fez com outras mulheres antes de você. Vi o rastro de destruição. Tentei me afastar, mas havia negócios entre nossas famílias. Kiara ficou em silêncio, ouvindo. O rosto sério. 1 ano antes de você conhecê-lo. Continuou Luca. Eu me apaixonei por alguém. Ela se chamava Lucia. Era espanhola. Linda. Sensível. Ela e Javier se conheceram por acaso. Em uma festa. Eu não sabia. Ele a encantou, como sempre fazia. Quando descobri, já era tarde. O que aconteceu com ela? Luca baixou os olhos. Ela desapareceu. Sumiu do mapa. A família diz que foi viver fora da Europa. Mas eu nunca mais soube dela. Kiara ficou imóvel. Você acha que Javier teve algo a ver com isso? Eu sei que teve. Só não tenho como provar. Silêncio. O tipo de silêncio que fere. E por que me contou isso agora? Porque você precisa saber quem ele é. Quem sempre foi. E por que ele parou, e depois disse com firmeza. Eu estou começando a sentir algo por você. E quero que me veja inteiro. Com passado, falhas e tudo. Kiara olhou para ele por longos segundos. E então, suavemente, estendeu a mão sobre a dele. Só não me envolva em um novo jogo, Luca. Porque eu não sobrevivo a mais uma mentira. Eu não quero te ferir. Só te amar. Mesmo que demore. Ele se inclinou e a beijou devagar, com uma ternura que contrastava com toda a tensão anterior. E Kiara sentiu, ali, que talvez, pela primeira vez desde que tudo começou, estava em terreno real. Mas o passado, como ela bem sabia, nunca dorme por muito tempo. E Javier ainda não tinha saído de cena. O telefone de Kiara vibrou no silêncio do estúdio. Ela olhou o nome na tela, Javier Moreno. O ar congelou ao seu redor. O passado que ela jurou deixar para trás, voltava como uma tempestade inesperada. O que você quer? Sua voz saiu firme, mas a mão tremia. Do outro lado, uma voz baixa, persuasiva. Preciso te ver. Temos assuntos pendentes. Não é só sobre nós, Kiara. Ela hesitou, o coração martelando no peito. Sabia que dizer não seria impossível. Naquele momento, Luca entrou, pegou o telefone e olhou para ela com intensidade. Sem dizer uma palavra, ele compreendia tudo. Não deixe ele bagunçar sua vida. Murmurou, segurando a mão dela.
Mas as sombras do passado já tinham começado a invadir o presente. Javier não estava disposto a sair de cena, e as mentiras que carregava ameaçavam destruir tudo que Chiara tentava construir. Entre encontros tensos, cartas anônimas e revelações chocantes, Chiara descobriu que Javier guardava segredos que poderiam arruinar não só a ela, mas também a Luca. No meio desse caos, o desejo entre Chiara e Luca crescia como fogo indomável, misturando raiva, paixão e a promessa de um recomeço. Mas o amor verdadeiro, Débora, sempre precisa lutar contra os fantasmas mais escuros. Chiara sentiu o peso de cada passo enquanto se aproximava do café onde havia marcado com Javier. O coração disparado, misto de medo e determinação. Sabia que aquela conversa mudaria tudo. Quando Javier chegou, seu sorriso era frio, calculista. Então, finalmente decidiu me encarar, hein? Provocou ele. Não vim para discutir o passado. Respondeu Chiara firme. Vim para fechar um capítulo e proteger o futuro que estou tentando construir. Luca, que secretamente acompanhava de longe, observava atento, pronto para intervir se fosse preciso. Você destruiu muita coisa, Javier. Continuou ela. Mentiras, traições, segredos. Mas eu não vou ser mais uma vítima. Javier riu, amargo. Sempre foi difícil controlar o que não podia ter. Agora, você está no meu caminho. Ameaçou. No momento em que Javier tentou avançar, Luca entrou, firme e protetor. Ela não está sozinha. Disse com voz grave. E eu não vou deixar você brincar com a vida dela. O olhar dos dois homens se cruzou, cheio de tensão. Chiara sentiu um misto de alívio e medo, mas segurou firme a mão de Luca. Chega de mentiras. Declarou ela, olhando diretamente para Javier. Vou lutar por mim e pelo que eu mereço. A partir daquele instante, uma batalha de verdades, revelações e sentimentos começou. Mas entre os confrontos, a paixão entre Chiara e Luca só se aprofundava, trazendo à tona desejos intensos e momentos de pura entrega. A noite envolvia a Vila de Amato com seu manto escuro, enquanto dentro, o fogo da lareira dançava nas paredes, lançando sombras sedutoras sobre Chiara e Luca. Eles estavam perto demais, quase impossíveis de resistir. O olhar dele queimava com uma intensidade que a fazia esquecer qualquer medo. Você é a única verdade que eu quero agora. Sussurrou Luca, a mão deslizando pela curva do pescoço dela. Ela sorriu, rendida e viva. Então me prove. O beijo veio forte, urgente, como uma promessa de redenção e entrega total. As mãos exploravam, os corpos se encaixavam como peças que estavam esperando para se encontrar. Entre sussurros e carícias, confissões e desejos, Chiara sentiu que, finalmente, podia ser ela mesma. Sem máscaras, sem defesas. Mas o passado ainda rondava, e eles sabiam que a batalha estava longe de acabar. Porém, naquela noite, nada importava além do calor dos seus corpos e da força do amor que começava a florescer entre as ruínas das antigas mentiras. A manhã seguinte chegou com uma luz clara, mas pesada. Chiara e Luca sabiam que não poderiam mais fugir das consequências das escolhas que estavam fazendo. Na sala de estar da vila, diante de uma pilha de documentos e cartas, eles confrontaram a realidade. Javier não só havia manipulado Chiara, mas também estava envolvido em negócios obscuros que poderiam arruinar a reputação de Luca e sua família. Precisamos decidir. Disse Luca, a voz firme. Se enfrentamos isso juntos ou deixamos que ele nos destrua aos poucos. Chiara respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Ela já não era mais a mulher que fugia do passado. Vou lutar ao seu lado. Responde. Segurando a mão dele. Porque isso é maior do que nós. Mas a batalha não seria fácil, e para cada verdade revelada, uma nova sombra surgia, testando os limites do amor, da confiança e da coragem do casal. Após uma noite de planos e promessas, Chiara e Luca perceberam que não poderiam lutar sozinhos contra Javier e seu império de mentiras. Precisavam de aliados. Pessoas em quem pudessem confiar, mesmo que isso significasse abrir feridas antigas. Foi então que entrou em cena Helena, a irmã mais nova de Luca, uma mulher astuta, com conexões poderosas e um coração ferozmente protetor. Se querem derrubar Javier, vão precisar de informações que só ela pode conseguir. Explicou Luca, apresentando Chiara a Helena numa sala cheia de mapas e telefones criptografados. Mas nem todos ao redor eram confiáveis. Amigos de longa data mostraram lados obscuros, e uma traição inesperada quase custou caro ao casal. Chiara descobriu que alguém muito próximo a eles estava em contato com Javier, vazando informações que poderiam arruinar tudo. Em quem podemos confiar?
Perguntou Kiara, a voz embargada, enquanto o perigo se fechava como uma tempestade. Luca a puxou para perto, determinado. Em nós. Sempre em nós. E assim, entre alianças frágeis e traições perigosas, a guerra por justiça e amor continuava. E cada passo podia ser o último. A noite caiu pesada sobre a cidade europeia, as luzes dos prédios refletindo o clima tenso que pairava no ar. Luca e Kiara sabiam que não havia mais volta. Javier estava disposto a usar todas as cartas, inclusive as mais sujas, para vencer. No escritório da vila, mapas, documentos e conversas secretas definiam a estratégia. Helena coordenava a equipe com precisão, enquanto Kiara tentava encontrar forças para enfrentar o passado que não parava de assombrá-la. De repente, uma mensagem anônima chegou ao celular de Kiara, uma foto que mostrava um segredo íntimo do passado de Luca. Algo que poderia ser usado contra ele. Eles querem nos destruir. Disse Helena, olhando para a imagem com olhos frios. Mas também tem medo do que podemos revelar. Luca tomou a mão de Kiara, firme e protetor. Vamos jogar o jogo deles. Disse ele. Mas com as nossas regras. E assim, entre espionagem, chantagens e jogadas de mestre, o casal descobriu que o verdadeiro poder estava na confiança que tinham um no outro. E no amor que crescia mesmo em meio ao caos. A festa de gala na mansão dos De Amato era o cenário perfeito para máscaras caírem e segredos se tornarem armas. Luzes cintilavam, risadas ecoavam e o vinho fluía. Mas por trás de toda aquela pompa, a tensão era quase palpável. Kiara entrou acompanhada de Luca, vestida com um vestido vermelho que realçava cada curva, e um olhar decidido que não deixava dúvidas sobre sua força. Ela sabia que ali enfrentaria muito mais do que olhares. No meio dos convidados, Javier observava, um sorriso venenoso nos lábios. Ele tinha uma carta na manga que poderia derrubar tudo. Quando o momento chegou, ele fez seu movimento, um sussurro revelando uma verdade devastadora que atingiu Luca em cheio, fazendo-o perder o controle na frente de todos. Kiara sentiu a terra desaparecer sob seus pés, mas em vez de recuar, ela se ergueu. Verdades machucam. Disse, com a voz firme. Mas mentiras matam. E eu escolho lutar pela minha verdade. O confronto expôs feridas profundas, alianças foram testadas e o jogo mudou de rumo. Agora, nada mais seria como antes. Depois da tempestade na gala, a vila parecia mergulhada em silêncio. Mas dentro daquele silêncio, algo novo começava a nascer. Kiara e Luca, machucados, mas mais unidos do que nunca, começaram a reconstruir o que quase foi destruído. Um amor que se tornou ainda mais forte nas adversidades. Entre conversas sinceras, gestos de carinho e promessas sussurradas, eles descobriram que o verdadeiro poder estava na confiança e na entrega mútua. A dor do passado ainda rondava, mas não mais como um fantasma ameaçador. E sim como um lembrete de que, juntos, podiam superar qualquer coisa. E enquanto as primeiras luzes do amanhecer brilhavam na Toscana, Kiara e Luca se deram conta de que, às vezes, o maior recomeço nasce das cinzas mais profundas. O sol da manhã iluminava suavemente a cozinha da vila, onde Kiara preparava café enquanto Luca observava a paisagem dos vinhedos pela janela. Um silêncio confortável reinava, carregado de promessas. Você já pensou para onde quer ir? Perguntou Kiara, servindo a xícara para ele. Para qualquer lugar onde eu possa estar com você. Respondeu Luca, com um sorriso que dizia tudo. Eles começaram a traçar planos, sonhos compartilhados que iam além das cicatrizes do passado. Falavam de uma vida simples, talvez em uma pequena cidade costeira, onde o tempo passasse devagar e o amor fosse a única prioridade. Entre risos e carinhos, fizeram promessas que ninguém poderia quebrar, descobrindo que o futuro era um território desconhecido, mas que se tornava menos assustador quando trilhado juntos. Naquele momento, Kiara e Luca perceberam que, por mais incerta que fosse a estrada à frente, o que realmente importava era o caminho que percorriam lado a lado. Os dias seguintes foram de despedidas silenciosas e promessas sussurradas. Luca partiu para assumir seus novos negócios, enquanto Kiara embarcava na turnê para divulgar seu livro. A distância parecia uma muralha que tentavam escalar juntos, mas que deixava marcas profundas. No entanto, mesmo com quilômetros entre eles, cada mensagem, cada ligação e cada lembrança compartilhada se transformavam em um fio invisível que os mantinha conectados. Em suas noites solitárias, Kiara escrevia cartas que nunca enviava, e Luca guardava cada foto, cada palavra, como se fossem o oxigênio que o mantinha vivo. A saudade doeu, mas também fortaleceu o amor, mostrando que não importa onde estejam, o coração sempre encontra o caminho de volta.
O aeroporto estava iluminado pelo sol da tarde, mas nada brilhava tanto quanto o olhar de Luca quando viu Chiara entrar pela porta giratória. O tempo e a distância tinham deixado marcas, mas não diminuíram a intensidade daquele amor que os unia. Ela caminhou até ele, o coração acelerado, as mãos tremendo levemente. Quando se encontraram, o mundo pareceu parar. Eu senti sua falta. Sussurrou Luca, puxando-a para um abraço apertado. Eu também. Respondeu ela, com os olhos marejados. Entre beijos, sorrisos e promessas, eles sabiam que as batalhas enfrentadas haviam sido apenas provas para fortalecer um sentimento verdadeiro, puro e imbatível. De mãos dadas, eles saíram do aeroporto, prontos para escrever os próximos capítulos da vida juntos. Com paixão, cumplicidade e a certeza de que, apesar de tudo, o amor sempre vence. Epílogo. Anos depois, na mesma vila onde tantas histórias começaram, risadas de crianças ecoavam pelo jardim enquanto Luca e Chiara os observavam com olhos brilhantes de felicidade. Sentados lado a lado, entre abraços e beijos suaves, compartilhavam um amor calmo e profundo. Aquele tipo de amor que nasce da compreensão, da superação e do respeito mútuo. Cada toque era uma promessa renovada, cada olhar um lembrete do caminho que percorreram juntos. Em silêncio, sabiam que o sentimento que os unia era mais forte do que o tempo, mais resistente que qualquer tempestade. E assim, rodeados pela família, pelo amor e pela esperança, Chiara e Luca viviam o que sempre desejaram, uma vida plena, intensa e cheia de paixão verdadeira. Fim.